Olá pessoal, Prof. Aimoré de Matemática, vídeo de hoje, cálculos com raiz quadrada. Esse vídeo vai estar separado em algumas partes, tá? Para direcionar melhor o estudo de vocês. Não se esqueçam de ficar atentos ao canal, sempre postando alguns videozinhos com dúvidas, e inclusive se você tiver alguma dúvida específica, é só fazer uma perguntinha que aí de repente nós esclarecemos essa dúvida ou diretamente ou com um videozinho novo, né? Uma dúvida bem específica de vocês. Então vamos lá. Aqui duas perguntinhas bem especiais. Qual é a raiz quadrada do número positivo y? Qual é a raiz quadrada de y? E qual é o número que elevado ao quadrado resulta em y? Praticamente essas duas perguntas são iguais, porém eu vou apontar aqui um pequeno detalhe que vai ser muito importante, principalmente no desenvolvimento de equações. Na primeira pergunta, qual é a raiz quadrada do número y? Raiz quadrada de y é igual a x, diretamente. Número positivo y, raiz quadrada, vai resultar no número positivo x. E qual é o número que elevado ao quadrado resulta em y? Nós temos aqui a seguinte pergunta: x ao quadrado é igual a y. Essas duas resoluções parecem equivalentes, mas nós vamos observar um pequeno detalhe aqui bem especial que vai fazer a diferença na hora dos exercícios. Bom, com números, né, nós temos aqui qual é a raiz quadrada de 100, né? Peguei aqui um número bem fácil, que para não nos preocuparmos em calcular a raiz quadrada nesse momento, só observar e ajustar esses detalhes. Qual a raiz quadrada de 100 e qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 100. Então, qual é a raiz quadrada de 100? Raiz de 100 vai ser igual a 10 tranquilamente, né? Sem mistério. Agora, qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 100? Aqui essa pergunta, eu poderia ter escrito quais são os números, mas eu já mandei no singular mesmo para ser uma armadilha também, né? Como acontece em muitos exercícios. Temos o número positivo 10, que é elevado ao quadrado dá 100, e temos o número negativo, menos 10, que é elevado ao quadrado também dá 100. Então, quando eu faço a pergunta diretamente do número, né, o x ao quadrado igual a 100, nós temos aqui que o número ou os números em questão vão ser a raiz quadrada de 100, que é 10, mais com esse símbolozinho de mais ou menos, porque você pode ter tanto número positivo quanto número negativo. Então, quando você tem em forma de equação e você está revertendo o cálculo, essa reversão deve ser feita inserindo esses sinais de mais ou menos, porque os números originais podem ser tanto positivo quanto negativo. O valor absoluto é 10, mas pode ser positivo ou negativo. Então, quando você tem a raiz quadrada de x, raiz quadrada de y é igual a x, positivo, diretamente, tá? Você não precisa se preocupar com mais ou menos nesse ponto aqui. Mas quando você tem o x ao quadrado igual a y e você aplica a raiz quadrada, aí sim você coloca o mais ou menos, ok? Muito bem, agora vamos para o cálculo diretamente. Tenho 3 exemplos aqui, um número inteiro, né, um número natural, uma fração e um número decimal. Para fazer a raiz quadrada pela fatoração, se você não souber o valor de cabeça, né, e também se você não quiser fazer por tentativas, a fatoração vai ser o melhor recurso aqui para esse cálculo. E para isso eu preciso dos números primos, ok? Então eu estou colocando aqui os exemplos dos primeiros números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e etc. Por quê? A gente sabe que os números primos é uma lista infinita, existem infinitos números primos. A gente tem que saber todos de cabeça? Não. Eu coloquei aqui os mais comuns, né? Geralmente, né, na maioria dos exercícios, na maioria dos cálculos envolvendo raiz quadrada, esses números iniciais já dão conta do recado. Tá? Então vamos lá, como é que vai ser? Né? Raiz quadrada de 400. Eu vou fazer a decomposição em fatores primos. E aí vamos lá, é muito importante duas coisas: usar somente números primos e usá-los em ordem, ok? Eu não vou ficar invertendo essa ordem, eu vou começar pelo 2 e dividir pelo 2 até não poder mais, e aí eu passo para os seguintes: 400 por 2 dá 200, 200 por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2, 25, por 5, 5, e
e por 5, 1. Fechou. Faça a fatoração até chegar a 1. Agora, o que acontece? Pensa sempre no raciocínio inverso. Quando você eleva ao quadrado, né, você está fazendo aqui um número vezes ele próprio. Ou seja, quando você tem o x ao quadrado, você está fazendo x vezes x. Né? Então, você está dobrando os fatores. Né? No caso da raiz quadrada, que vai ser a ideia inversa, você vai reduzir os fatores, você vai agrupar os fatores, no caso aqui de 2 em 2, repetidos. Então, ó, tem aqui 2, 2, você vai pensar num fator só. 2, 2 novamente, você vai pensar num fator só. E 5, 5, você vai pensar num fator só. Então, o resultado da raiz quadrada de 400 vai ser 2 vezes 5, que aí vai dar 20. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Nesse momento não vai ter mais ou menos 20, tá? É 20 diretamente. Raiz quadrada de 196, 121 avos. Você vem aqui, 196, fatorando, por 2, 98, por 2, 49, por 3 não dá, por 5 não dá, o próximo número primo é o 7. Então, por 7, 49 por 7 dá 7, 7 por 7 deu 1. Então aqui nós temos 2, agrupando, e 7. Então em cima, 2 vezes 7. Agora aqui na parte de baixo temos o 121. 121 por 2 não dá, porque é primo. Por 3, porque é par, né? Não é par. 121 é número ímpar. Por 3, 121 por 3 não dá. A soma desses valores dá 4, né? Não dá 3, então já era. Não dá para dividir por 3. Por 5 também não dá, porque não termina em 0 ou 5. Por 7 também não vai dar. Ah, meu Deus, esqueci a regra por 7. Faz a conta rapidinho. Não tenham preguiça de fazer a conta. 121 dividido por 7. 7 por 1. 12 por 7 dá 1. Sobra 5. 51. 51 não dá por 7. Né? Daria 7 aqui, sobraria 12. A divisão não é exata, então não dá por 7. Agora por 11. 121 por 11. Aí sim, 121 por 11. Olha lá, 12 por 11 dá 1, sobra 1, baixou 1, 11 por 11 dá 1 e sobrou nada. Então, 121 por 11 dá 11, 11 por 11, 1. Esses números maiores do que 10, 11, 13, até o 17 entra nessa, geralmente a gente decora esses valores. Quando eles aparecem, né, é bem marcante, né? Então a gente acaba decorando. Então tem muita gente que já memoriza, guarda no coração o 121 como sendo 11 ao quadrado. E o 13 também, né? Como está aqui aparecendo, que é 169, 169. Então, você já tem essas continhas de cabeça também. Os pequenos você calcula, esses médios, vamos dizer assim, você acaba já decorando. Então, 2 vezes 7, 14, 11 avos. Então, a raiz quadrada de 196, 121 avos é 14, 11 avos, ok? E o último, 2,25. O número decimal, a estratégia é você transformar para fração. Agora observa aqui. Normalmente nós não simplificamos, tá? Você passa para fração, não simplifica. Você faz a conta direto. 225 não dá por 2. Né? Número ímpar, dá por 3, ó, 2, 2, 5, a soma dá 9, 9 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3 também, então 225 por 3 dá 75, por 3 novamente dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Caso alguma divisão tenha sido rápida demais, tenta fazer a continha, né? Dá uma pausa no vídeo, faz a continha. Ganharmos tempo aqui no vídeo. Então, beleza, vamos pegar aqui os pares, né? 3, 3, ó, dobrou, dá aqui número 5, 5, 5, duplicou aqui também, então vamos poder fazer a duplinha. 5, 5, então saiu 5. 3 e 5, 3 vezes 5. E aqui embaixo temos o raiz quadrada de 100, que a gente já sabe que dá 10, né? Então,
3 vezes 5 sobre 10. Então dá 15 sobre 10. Veja que eu não simplifiquei também, né? Como eu tenho um denominador 10, né? 10, 100 mil e tal, não é bom simplificar para perder essa preciosidade desse denominador 10, 100 mil, porque para você voltar ao número decimal com esses denominadores é muito mais simples. Então aqui, ó, 15 sobre 10, você pode deixar como resposta também 1,5. Então a raiz quadrada de 2,25 é 1,5. De boa, né? Tranquilo, tranquilo. Agora aqui, uma raiz bem grande, né? Entra naquela parte da decomposição, que não dá muito certo, o número primo é muito grande e tal. E aí nós temos um recurso, uma outra maneira de calcular a raiz quadrada, que é por tentativa, né? Mas não é uma tentativa assim aleatória, é uma tentativa meio controlada. Então, a raiz quadrada de 2.209. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e tentar, você vai perceber que nenhum número daqueles iniciais, os números primos, dão conta dessa divisão. Aí, como eu vou fazer? Bom, vou pensar em duas possibilidades, tá? Na primeira, antes de tudo, eu preciso conhecer os resultados de elevado ao quadrado dos números, né, naturais, os primeiros números naturais. Então, aqui de 1 a 9, o que está acontecendo? Ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64 e 9 ao quadrado dá 81. Os finais, ó, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 e 1. Perceba que não tem 2, não tem 3, não tem 7 nos finais dos números. Então, esses finais aqui já vão meio que me indicar o final, né, a casa das unidades desse número em resposta, tá? Lembrando, estou fazendo por tentativa, eu vou tentar, mas de um jeitinho consciente. E pensando aqui nas dezenas, olha só, 10, 20, 30, 40, 50, nós temos que o 10 ao quadrado dá 100, 20 ao quadrado 400, 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado 1600 e 50 ao quadrado 2500. E você pode perceber aqui que repete, né? Você pode tirar uma colinha das unidades, tá? E, claro, só colocando os dois zerinhos. E assim, quanto maior o número, né? Você pode fazer isso, sempre lembrando de duplicar os zeros, tá? Muito bem. E aí, agora, para que eu fiz isso? Perceba que o 2209 está entre o 40 e o 50, tá? Está entre o 40 e o 50. Se der certo, né? Aquela coisa, meu Deus, será que dá para eu calcular? Se der certo, o número vai ter que estar entre o 40 e o 50. E se der certo, o número com final 9, ele vai ter aqui, ó, um final 3, porque 3 ao quadrado dá 9, para bater esse final 9, tá? Ou um final 7. Então você tem entre 40 e 50, com final 3 ou final 7, nós temos o 43 ou o 47. Aí você basta testar esses dois números. Se você fizer pelo 43, aí você chuta. Aí você pensa, eu vou vou começar chutando pelo 47, porque 43 está mais próximo de 40 e tipo 2200 está mais próximo de 2500, vou testar pelo 47, mas eu só vou fazer a continha aqui, porque é tentativa, vamos ver, né? Uma falha, outra dá certo. Então, ó, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 3 dá 12, vai 1, 4, 4, 16, com 1, 17. Então aqui, ó, 9, 4, 8 e 1. 1849. Não é 2209, mas olha o final 9 aqui, né? E agora por 47. 7 vezes 7, 49, vai 4. 4 vezes 7, 28, 32. 4, 7, 28, vai 2. 4, 4, 16, com 2, 18. Pimba, 9,
10, vai 1. 4, 8, 12, vai 1 de novo, 2. 2.209. Ufa, que legal. Então, a raiz quadrada de 2.209 é igual a 47. Então, você pode fazer pela fatoração, mas se o número for muito grande, for muito difícil, você não está encontrando a fatoração, você pode fazer pela tentativa. Se não der certo, provavelmente a raiz não vai ser exata. E as raízes, quando não são exatas, vão ser temas do próximo vídeo. Então, se liga lá, faz a inscrição no canal, fica de olho para novas publicações e compartilha com os colegas para que todos possam estudar e melhorar um pouquinho nessas partes básicas da matemática. Valeu, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.